Bom dia, gente. O professor Vitor aí de Código Penal vai falar com vocês, tá bom? À medida que a galera vai entrando aí, ele vai conduzindo a aula. Abraços. Se quiser esperar mais uns 5 minutinhos aí, tá? Vou apertar no WhatsApp. Isso. Vai conversando com os alunos aí, eu acho que é o caso. Tá bom. Chegou muita gente já. Ainda tá faltando um pouquinho. Porque tá bem 8 horas em ponto, né, Alexandre? Isso, vamos dar 5 minutinhos para o pessoal se organizar e aí a gente já entra. Então, pessoal, daqui 5 minutinhos, tá? Quem já entrou, o professor Vitor vai começar aí a aula dele. Abraço aí para vocês, estarem no chat também, viu? 8h05 agora, Vitor, então vamos deixar com você, que já tem alguma quantidade boa de alunos aí. Então, eu quero só dar mais uma vez bom dia a todos os alunos aí, obrigado, uma honra vocês dedicarem o tempo de vocês aí aqui na nosso curso ao vivo. E hoje eu apresento vocês aí o professor Vitor, que além de ser um mega professor, é amigo pessoal, então eu sou até suspeito em falar do Vitor, né? Mas já foi professor da minha esposa, já conheço o trabalho, por isso que ele está no nosso time aí do Preparatório MAG. Então, espero que vocês gostem da dinâmica do nosso professor. Com certeza, tenho certeza absoluta que vai ser uma baita aula. E está com você aí, professor Vitor. Obrigado. Alô, meu irmão. Obrigado. Pessoal, bom dia. Como o Alexandre, né, já vem me apresentando aí, né? Meu nome é Vitor. Na verdade, eu uso esse nome, né? É um nome de guerra, mas meu primeiro nome é Alessandro Vitor, né? Mas muitas vezes até eu mesmo esqueço que meu nome é Alessandro. Quem às vezes me chama de Alessandro e quando isso acontece eu estou enrolado é a minha esposa, né? Mas no mais, a gente pode, né, vai se tratando aí por Vitor mesmo, né? Então, primeiramente, eu queria dizer para vocês que é uma satisfação gigante estar participando desse projeto, né? O Alexandre, quando ele estava aqui ainda em Marabá, a gente já conversava sobre, né, a gente tentar aí emplacar algum projeto nessa área. Ele já sabia que eu tenho, né, tem um tempinho que eu atuo nessa área de, especialmente concurso público. Trabalhei muito tempo cursos preparatórios para concurso, delegado de polícia, Polícia Federal, para a Ordem dos Advogados, porque eu sou graduado em Direito, então sempre meu foco foi muito voltado para essa área. Também sou mestre em Direito Autoral pela Universidade de Brasília, quando eu passei aí tem um tempinho, né? E de longa data, não só preparatório para concurso, mas também trabalhando na parte de docência de ensino superior. Aqui em Marabá, eu sou professor da UNAMA, da Universidade da Amazônia, e lá eu ministro as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Civil. Então, a gente tem essa experiência e tem esse privilégio, essa oportunidade de estar compartilhando com vocês, né, essa experiência, tanto na parte da docência, essa experiência jurídico-profissional, né, como também a experiência militar, né? Eu também sou militar, sou do quadro, né, auxiliar de oficiais, e a gente sabe o quão importante é essa progressão, esse ingresso na carreira do QAO aí, né, para nós que começamos na carreira de praças, né, iniciamos aí na caserna muitas vezes como soldado, como eu fui soldado, e depois sargento, né, então é uma conquista importante, né. Então a gente tem esse privilégio, eu tenho esse privilégio, agradeço aí ao Alexandre, à Adriana, né, e aos demais que compõem a equipe aí do nosso curso, né, por essa oportunidade, por essa parceria, né. Então, feitas essa apresentação, no mais, assim, a gente vai, no decorrer do nosso curso, a gente vai se conhecendo, né, eu vou conhecendo vocês vão me conhecendo também, mais detalhes aí a respeito, né, da nossa vivência, da nossa experiência, né. Então, eu queria começar com vocês. Eu vou compartilhar aqui um material que eu preparei para vocês, né? Inicialmente até apresentando as disciplinas com as quais nós vamos aí trabalhar no decorrer aí desse nosso preparatório, tá bom? Deixa eu rapidinho só. Aí vocês me dão feedback aí se vocês estão visualizando aí o meu material.
Eu vou trabalhar com vocês, então, as disciplinas de, né, o título é Crimes Militares, está lá na nossa FOG, mas nós vamos aí, portanto, ter contato com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, tá certo? É a nossa disciplina aí. Então, eu trouxe para vocês aqui, né, uma visão geral da nossa FOG, do nosso conteúdo programático, porque a ideia aqui é que nós trabalhemos aí todo esse conteúdo de forma bem objetiva, para que nós possamos gabaritar todas as questões aí da nossa prova. Então, vocês vão perceber que eu vou procurar, assim, ser bem fiel aí ao nosso conteúdo programático, trazendo aí uma leitura do nosso Código Penal Militar e do nosso Código de Processo Penal Militar, mas também trazendo para vocês aí algumas noções básicas que vão nos ajudar a bem estudar e interpretar a letra da lei. Cadê aqui nosso conteúdo programático? Então, veja, né, nós estudaremos, será objeto do nosso estudo, o nosso Código Penal Militar e o nosso Código de Processo Penal Militar. Então, eu dividi para vocês, daqui a pouco eu vou até mostrar uma questão para vocês, que o enunciado da questão, ela trabalha justamente com essa visão geral que nós temos aí da nossa legislação. Então, o nosso Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001, de outubro de 1969, ele é dividido em duas partes. Você tem a parte geral e você tem a parte especial. Lá na nossa parte geral, eu considero, pessoal, que a parte geral do Código Penal, tanto o Código Penal comum quanto o Código Penal Militar, assim, eu considero como o pilar do estudo do direito penal. Então, não tem como você bem estudar a parte especial se você não conhece a parte geral. Então, eu preciso estudar primeiramente a parte geral para depois analisar os crimes em espécie, né? Então, e a nossa FOG ela veio cobrando isso. Ela vem trabalhando aspectos da parte geral que depois serão explorados quando nós estudamos os crimes em espécie. Então, a parte geral, ela, seguindo a nossa FOG, né, a nossa parte geral, ela vai trabalhar com o título 1, né, da aplicação da lei penal militar, depois o título 2 do crime, título 3 da imputabilidade penal e depois título 4 da extinção da punibilidade. Então, dentro da parte geral, esses são os tópicos, né, com os quais nós vamos trabalhar. E vocês vão perceber que uma gama de dispositivos, de artigos, tá certo? Então, nós teremos aí diversos artigos aí que nós precisamos estudar, memorizar e também vou trabalhando com vocês a resolução de questões para que você possa bem aplicar, né, esses entendimentos que nós vamos adquirindo, tá bom? Então, essa é a parte geral. Aí, lá na parte especial, também prevista na nossa FOG, então o Código Penal, como eu já havia indicado, o Código Penal Militar é dividido em parte geral e parte especial. Aí sim, lá na parte especial, nós temos os crimes em espécie. Então aí são diversos livros, né, que vêm trabalhando, né, com esses com esses crimes em espécie, né? Então, no caso, o livro 1, ele trata dos crimes militares em tempo de paz, e aí são diversos títulos, né? Então, você tem aí, né, dos crimes contra a segurança externa do país, dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, dos crimes contra a pessoa, crimes contra a administração militar, e assim por diante, crimes contra o patrimônio. Então, nós vamos passar por todos esses títulos, visitando aí esses diversos crimes em espécie. E vocês vão perceber que depois de termos aí estudado a parte geral, quando a gente parte para a análise desses crimes, nosso estudo fica bem mais tranquilo, certo? Além do nosso Código Penal Militar, também faz parte aí do nosso conteúdo programático o Código de Processo Penal Militar, Decreto 1002, também de 1969, e aí, aqui indicando para vocês quais serão, dentro da nossa FOG, quais serão os tópicos que serão aqui trabalhados para o nosso concurso. Então, né, o livro 1 dividido também em diversos títulos, e muitas vezes eles subdivididos em capítulos. Então, vocês têm aí, né, então, por exemplo, um dos títulos que nós vamos aqui encarar diz respeito ao inquérito policial militar. Né? Lá o título 5º trata do processo penal militar em geral. Então, nós vamos aí passar pelo nosso Código de Processo Penal Militar,
em diversos dispositivos, tá certo? E também, da mesma forma como faremos no Código Penal Militar, concomitantemente, a gente vai adentrando na letra do nosso código, a gente vai resolvendo questões de prova, questões não só do CHQAO, mas eu vou buscando bancas que têm o mesmo estilo para que nós possamos aí bem exercitar. Eu entendo que isso aí é muito importante, né? Não adianta nada eu estudar, buscar guardar o conteúdo, mas se eu não consigo colocar isso em prática. Então, a resolução de questão eu entendo que é primordial, tá certo? Então, a gente vai trabalhar nesse sentido com vocês, tá bom? Aí aqui, né, só seguindo aqui, para fechar aqui do tópico do Código de Processo Penal, né? Então, o livro 2 ele trabalha dos processos em espécie, e aí nós vamos também, né, dentro do título 2º, trabalhar com diversos capítulos, né? Então, a gente vai ter um capítulo referente aí à deserção, processo de deserção de oficial, e assim por diante, a gente vai trabalhar aí com esses processos especiais. Tranquilo? Então, nessa primeira parte, meu objetivo era esse, era apresentar a vocês uma visão geral da nossa legislação conforme previsto na nossa ficha de orientação, certo? Então, vocês tiveram aí, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Eu sei que vocês já estão estudando e se procurando seguir essa FOG, mas aí fica esse material nosso aí, caso você fique na dúvida, o que eu tenho que estar estudando, porque a gente não pode perder tempo também, estar estudando material que não vai ser aí necessário, não vai ser cobrado, não vai cair na nossa prova. Então, a gente tem que fazer um estudo bem dinâmico, bem objetivo, até porque vocês têm várias outras disciplinas que vocês têm que estar estudando, certo? Então, a ideia é essa, fazer um estudo aprofundado na medida necessária, tá certo? E bem objetivo. Joinha? E aí, hoje, nesse nosso primeiro contato, que é um contato, assim, mais de apresentação também, né? Apresentação das nossas disciplinas, né? Estou me apresentando a vocês. Eu queria tratar com vocês dois aspectos aí dentro do nosso conteúdo programático, com base em duas questões que foram trabalhadas em concursos aí do CHQAO. Então, eu queria, com base nessas duas questões, tratar com vocês de dois tópicos previstos aí na nossa FOG. Pergunto, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok, Vitor. Tá tudo bem, tá ótimo. Ah, então tá bom. Tá certo. Então, veja, o primeiro tópico, até conforme o nome da nossa disciplina, né, crimes militares, eu queria trazer para vocês aí alguns detalhes, algumas observações sobre essa nomenclatura, tá? Sobre definição de crimes militares. O que é crime? O que é o crime militar? Tá bom? Então, é um tópico que eu entendo. Eu tenho um estilo, eu gosto muito de quando faço meus estudos, seja na área que for, eu gosto muito de colocar os pingos nos is, eu gosto muito de chamar as coisas pelo nome, de saber o que significa. Eu entendo que isso facilita muito o meu processo de memorização. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. E vocês vão observar que essas definições, esses conceitos, são cobrados em prova. Então, por exemplo, aqui na prova do CHQAO 2021, na questão de número 43, eu vou ler aqui com vocês a questão e depois a gente vai fazendo aqui alguns comentários. Então, veja, a questão ela tratou do seguinte, olha, o Código Penal Militar é composto da parte geral, que trata sobre conceitos gerais e da aplicação da lei penal, e da parte especial, que aborda os crimes em espécie. Veja, foi justamente esse trabalho que a gente fez aqui inicialmente, né? Eu trouxe para vocês essa visão geral da nossa legislação, do nosso Código Penal Militar. E veja que essa questão de 2021, o enunciado começa tratando com você justamente disso, dessa visão panorâmica do nosso Código Penal Militar. Aí ela segue, né? E ela já indicou aqui, como nós vimos, né, que o Código Penal Militar é dividido em duas partes, parte especial, parte geral e parte especial, né? E ele aqui até indicando também o que cada parte aborda, né? Então, seguindo aqui, olha, ele diz o seguinte, que a parte geral, né, que trata sobre conceitos gerais e da aplicação da lei penal, e da parte especial, que aborda os crimes em espécie, sendo crimes propriamente militares,
aqueles que estão tipificados somente no Código Penal Militar, cometidos somente por militares, e os crimes que não são propriamente militares, sendo estes crimes considerados como condutas criminosas previstas no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, sendo praticados por militares ou civis. Diante do exposto, assinale o crime abaixo que, apesar de ser propriamente militar, só poderia ser cometido por civil. Então, veja, essa questão, ela foge até um pouco aqui ao estilo geral, né, da prova do CHQAO, que geralmente ela cobra letra da lei, e essa questão aqui, ela cobrou um pouquinho mais, ela cobrou um aspecto doutrinário do estudo do direito penal militar. Então, ela vem abordando aqui, primeiramente, sobre essa visão geral do Código, e depois ela entra na definição de crime propriamente militar, certo? E aí te pede para você indicar, né, aqui um crime que, apesar de ser propriamente militar, ele pode ser cometido por civil. E no próprio enunciado eles trabalham com essa definição do que é propriamente militar e o que é o crime impropriamente militar. Então, veja, é esse primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. Então, quando a gente está falando de conceito de crime, depois eu vou dar o gabarito, né? Mostrei primeiro a questão para vocês, a gente vai conversar um pouquinho, e depois a gente volta na questão e você vai ver que a questão está bem tranquila, uma questão dada. De graça, você vai gabaritar isso aqui, caso isso seja abordado de novo no seu concurso, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é o seguinte: o Código Penal, tanto o comum quanto o Código Penal militar, eles não vão nos trazer um conceito de crime. Então, essa história de crime propriamente militar ou impropriamente militar, você pode procurar no código que você não vai encontrar. Isso aí é construção doutrinária. Então, é a doutrina do direito penal, a doutrina penalista, é que vai trazer para a gente aí definições do que é crime, né? E aí, até compartilhei com vocês aqui, tem no material, né, nós temos aí alguns conceitos gerais de crime. Ah, o que é crime? Aí você tem crime em sentido formal, é aquilo que o Estado diz ser crime. Você tem o crime em sentido material, né, que é mais do que estar na lei, eu preciso ter de fato uma lesão a um bem jurídico tutelado, tá certo? Então, isso é uma visão do direito penal como um todo. Agora, adentrando no que foi cobrado naquela questão do CHQO 2021, você tem isso aqui, ó. Você tem a doutrina definindo o que é crime militar próprio e o que é crime militar impróprio, tá certo? O que é o crime, o que é o delito militar próprio? São aqueles que a doutrina costuma usar dois critérios para definir o que é o crime militar próprio. O primeiro é o critério topográfico. Onde está previsto este crime? Se ele está previsto tão somente no Código Penal Militar, sem que se tenha um espelhamento no Código Penal Comum ou em outras normas penais especiais, então aí sim eu estou falando de um delito militar próprio. Então, um primeiro critério que se utiliza é isso. Você identificar onde ele está localizado. Então, se ele está localizado só no Código Penal Militar, então a gente trabalha com a ideia do crime militar próprio. Agora, um segundo critério que a doutrina também utiliza é daquele que pratica o crime, porque entende-se que o crime militar próprio ele só pode ser praticado por militares. O civil não pode praticá-lo, tá certo? Então, veja, e foi justamente isso, depois a gente vai voltar na questão, no enunciado daquela questão do CHQO 2021, e você vai perceber que foi justamente isso que a banca trabalhou no enunciado, quando ela diz que o crime militar próprio é aquele que tem previsão tão somente no Código Penal Militar, sem que esse tipo penal também esteja reproduzido no Código Penal Comum, tá bom? Então, por exemplo, quando você pega o crime de insubmissão, quando você pega o crime de deserção, então, o crime de deserção, você vai encontrá-lo tão somente no Código Penal Militar. Você não encontra o crime de deserção no Código Penal Comum. Então, portanto, o crime de deserção é um exemplo de crime propriamente militar, ok?
O crime de insubmissão também você só encontra no Código Penal Militar. E aí eu pego aqui o crime de insubmissão para destacar para vocês um detalhe, né? Na verdade, ele é apresentado como uma exceção, e aí um segundo critério que a doutrina usa para definir o que é o crime militar próprio é a ideia de que ele só pode ser praticado por militar, tá certo? Então, ele está previsto no Código Penal e ele só pode ser praticado por militar. Exemplo perfeito disso é o crime de deserção. Então, só pratica o crime de deserção o militar. E é um tipo penal que está previsto tão somente no Código Penal Militar. Então, exemplo perfeito de crime militar próprio. Agora, chamo sua atenção com relação ao crime de insubmissão. Vitor, por quê? O que ele tem de especial? O crime de insubmissão, ele também só está previsto no Código Penal Militar. Então, seguindo esse critério, nós entendemos que ele é um crime militar próprio. Só que tem um detalhe. Quem pratica o crime de insubmissão ainda não é militar. Eu estou falando daquele que fez o seu alistamento, que foi convocado, que já tem aí previsão de comparecimento aí a uma unidade militar e, de repente, ele se furta a esse dever de apresentação. Então, aí surge a figura lá do artigo 183 do Código Penal Militar. Vitor, mas ele ainda não é militar. Pois é, de fato, por isso que ele aparece como exceção. Por isso que o crime de insubmissão, ele é considerado, sim, um crime militar próprio, mas ele é a exceção dos crimes militares próprios que necessariamente são praticados por um civil. Mas não qualquer civil. É o civil que, depois de ter feito o seu alistamento, ele agora tem o dever de se apresentar, né, foi selecionado, tem o dever de se apresentar a uma unidade militar. E interessante que depois a gente vai até analisar o processo referente ao crime de insubmissão, que quando ele é processado, ele tem que ser incorporado, e aí ele se torna militar para que ele seja processado, tá certo? Então, primeiro ponto, crimes militares próprios. Então, você tem aí aqueles crimes que são previstos exclusivamente no Código Penal Militar, sejam praticados por militares, e você tem aí a exceção do crime de insubmissão, artigo 183 do nosso Código Penal Militar. Certinho? Segundo conceito é o conceito de crime militar impróprio. Vitor, o que é o crime militar impróprio? O crime militar impróprio é aquele crime que está previsto no Código Penal, ele pode estar previsto no Código Penal, tá certo? Mas ele também tem reprodução idêntica ou similar no Código Penal comum ou em outra legislação penal especial. Então, por exemplo, crime de homicídio, crime de furto, crime de peculato, são crimes que estão previstos no Código Penal Militar, mas também estão previstos no Código Penal Comum. E detalhe, são crimes que podem ser praticados tanto por militares quanto por civis. Então, estes crimes são chamados de crimes militares impróprios. Tranquilo? Certinho até aí? Professor, Oi, diga. Diga. só um minutinho. Agora? Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Essa questão da insubmissão, eu fui da CS, Uhum. então acredito que Uhum. alguns podem, o senhor falou com naturalidade sobre a palavra insubmissão, eu acho que alguns Uhum. podem confundir até com a questão da insubordinação, ou não, Isso. mas eu acho que essa questão da Uhum. insubmissão pode ser abordada de uma forma mais... o pessoal entender claramente que é aquele militar conscrito, né, que o senhor está falando. É isso que o senhor está Isso, querendo dizer, né? conscrito. Isso. Ele não é praticado por qualquer, por qualquer civil. É o civil que justamente está passando por esse processo, né? Ele já passou pelo alistamento, ele já foi selecionado, ele tem agora a previsão de uma data de apresentação. Então, ele tem esse dever de se apresentar. Então, se ele se furta ao cumprimento desse dever, ele vai ingressar aí no tipo penal do crime de insubmissão. Tá certo? E é diferente do crime de insubordinação, que nós vamos estudar mais adiante, que aí já é um crime praticado pelo militar, tá certo?
Então, o crime de insubordinação é um crime praticado pelo militar. Então, também outro exemplo de crime militar próprio, tá certo? Agora, o crime de insubmissão, ele também é considerado crime militar próprio, mas aí ele surge como exceção. Quando o cidadão ele adequa a sua conduta ao que está previsto no Código Penal, ele ainda é civil, entendeu? Então, quando eu conscrito, quando eu já alistado e agora tendo aí definição de apresentação numa determinada organização militar, então eu ainda sou civil, mas por ter sobre mim esse dever de apresentação, se não faço, eu adequo minha conduta ao tipo penal do 183, eu estou praticando o crime de insubmissão, tá certo? Aí depois a gente vai, né, até fazendo essa comparação com desses crimes, né, para a gente não confundir, Vitor, o que é a insubordinação, o que é a insubmissão? Faça um quadrinho para que vocês não confundam isso aí, tá bom? Mas valeu aí pela observação aí, viu? Acho que foi o Danilo que falou, né? Não, foi o Poblan. Tá. Certinho. Valeu, obrigado, viu? Foi o Poblan. Joia. E aí, agora eu volto com vocês naquela questão que nós trabalhávamos no início, né? Então, veja que a questão ela aborda justamente o que a gente comentou aqui agora. Olha, de novo, o Código Penal Militar é composto da parte geral, que trata sobre conceitos gerais e da aplicação da lei penal, e da parte especial, que aborda os crimes em espécie, sendo crimes propriamente militares aqueles que são tipificados somente no Código Penal Militar, cometidos por militares, e os crimes que não são propriamente militares. Então, só aqui um ponto, né? Então, primeiro, ele definiu o que é crime propriamente militar. São aqueles que são tipificados somente no Código Penal. É o que eu disse para vocês, certo? Crime propriamente militar, crime militar próprio, ele está previsto no Código Penal e não está previsto no Código Penal Militar, né? Está previsto lá, e não está previsto no Código Penal Comum, nem em nenhuma outra legislação penal especial. Só está no Código Penal Militar. E também complementa essa definição de crime militar próprio estes que são cometidos somente por militares, tá certo? Então, são dois critérios que a maioria da doutrina utiliza. O critério topográfico, previsto no Código Penal, e o critério do sujeito ativo. Quem pratica o crime? Militar. Só pode ser praticado por militar? Sim. Então, é um crime militar próprio. Tá bom? E aí, na sequência, a questão continua dizendo: e os crimes que não são propriamente militares, né? Como a doutrina chama, crimes militares impróprios, né? Sendo estes crimes considerados como condutas criminosas previstas no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, sendo praticados por militares ou civis. Então, veja que o crime o crime impropriamente militar, né, ou seja, esses crimes que não são propriamente militares, eles, além de ter essa previsão no Código Penal Comum, eu vou encontrá-lo também no Código Penal Comum e também na legislação penal aí especial, tá certo? E aí aquela situação que eu indiquei para vocês, aí no finalzinho indicando, olha, sendo praticados por militares ou civis. E aí vem a banca finalizando essa questão perguntando, né, diante do exposto, assinale o crime abaixo, que apesar de ser propriamente militar, só poderia ser cometido por civil. E aí vem as suas opções. Então veja, letra A, peculato. Peculato, ele não é crime militar próprio, Vitor, por quê? Porque apesar de estar no Código Penal Militar, ele também está no Código Penal Comum. Para ser crime militar, para ser crime militar próprio, ele teria que estar previsto só no Código Penal. Então, não é o caso do peculato. Peculato, concussão também, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Prevaricação, idem, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Vitor, você pulou o crime de deserção. Sim. Então, sobram-nos duas opções de crimes propriamente militares. Você tem o crime de deserção e você tem o crime de insubmissão. Os dois são crimes propriamente militares, mas tem um detalhe: o crime de deserção ele só pode ser praticado por militar. E a banca está te pedindo aqui qual crime
que, apesar de ser propriamente militar, só pode ser cometido por civil. E aí a única opção que nos resta é a insubmissão. Então, a insubmissão, assim como a deserção, são crimes militares próprios. Só que a insubmissão só pode ser praticada por civil. Tranquilo? Certinho, pessoal? Cadê vocês? Excelente. Então, veja, então você viu que aqui foi uma questão que acabou exigindo de vocês aí um conhecimento doutrinário sobre o que é o crime militar, tá certo? E mesclando aí com o seu conhecimento do Código Penal. Tranquilo? Então, vocês veem que aí que é uma questão que você dominando esse conceito de crime militar próprio e crime impropriamente militar, essa questão fica bem tranquila, tá bom? Próximo tópico que eu queria trabalhar com vocês hoje, tá certo? Para que nós possamos finalizar aí esse nosso encontro de hoje, né? De novo, eu trago aqui uma questão, e aí essa questão fresquinha, essa questão que caiu agora no último concurso do CHQAO 2025, foi a questão de número 58. E essa questão ela trabalhou com o seguinte, olha, o Código Penal Militar trata, entre outros assuntos, da aplicação da Lei Penal Militar, como eu havia indicado para vocês lá na nossa visão geral, né, junto à nossa FOG. Analise as alternativas abaixo e marque a única opção correta sobre retroatividade da lei mais benigna prevista no Código Penal Militar em seu artigo 2º, parágrafo 1º. E aí temos as nossas alternativas, né? Então, depois eu vou voltar nessa questão e aí eu vou batendo com vocês alternativa por alternativa, né? Só que agora, para sermos bem objetivos, eu queria conversar com vocês sobre essa história de aplicação de lei penal militar, especificamente lei penal no tempo, porque é sobre isso que essa questão trata. Quando ela fala de retroatividade da lei mais benigna, então ela está falando sobre tópico dentro do nosso Código Penal Militar, chamado de aplicação da lei penal no tempo. Bom, então vamos lá. Quando a gente estuda a lei penal do tempo, depois, quando avançarmos no nosso estudo, vocês vão perceber que a gente fala de aplicação da lei penal em diversos aspectos. Então, você tem a aplicação da lei penal no tempo, você tem a aplicação da lei penal no espaço, você fala de aplicação da lei penal com relação aos sujeitos envolvidos, né? Então, nós vamos estudar tudo isso depois. Mas hoje, agora, quando a gente trata da aplicação da lei penal no tempo, alguns princípios eles acabam surgindo e se destacando, né, nesses estudos, certo? Nesse estudo da lei penal no tempo. Então, você tem aí, né, quando a gente trata desse tópico, surgem aí os princípios, princípio da legalidade, princípio da irretroatividade da lei penal, princípio da anterioridade da lei penal, e aí, como uma exceção, vai surgir o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, que foi justamente o que foi cobrado neste último concurso do CHQAO, tá bom? Então, só que para você falar sobre retroatividade, você precisa fazer, né, fazer esse caminho transitando por estes 4 princípios aí. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui, né, de forma bem objetiva. Oi, diga. Se você puder depois voltar, tem um aluno que estava perguntando o que era concussão, se você poderia esclarecer o que é concussão, que ele está sem microfone, ele colocou no chat. Se der para você depois voltar aí na concussão, só para dar uma clareada aí na cabeça dele. Tá. Sem microfone, tá? Olha que você puder aí. Tá, eu vou aqui seguindo aqui, aí depois a gente volta, tá bom? Então, seguindo aqui, primeiro o princípio da legalidade, tá bom? Quando a gente fala de princípio da legalidade, gente, princípio bem tranquilo, princípio tranquilo e um dos mais importantes aqui do direito penal militar, não só do direito penal militar, mas do direito de modo geral, tá certo? Princípio este que tem previsão constitucional, e que a gente tem que tomar, assim, um certo cuidado com o princípio da legalidade, porque a depender da disciplina que você está estudando, a legalidade ele pode te trazer alguns recados diferentes,
tá bom? Então, por exemplo, você estuda a legalidade lá no direito civil, o princípio da legalidade, ele está relacionado com a autonomia da vontade. Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tudo aquilo que a lei não veda. Quando eu falo do direito administrativo, a gente está falando de só poder fazer aquilo que está previsto ou autorizado em lei. Então, é o princípio da legalidade para o direito administrativo. Agora, aqui para a gente, no que diz respeito ao direito penal e ao direito penal militar, o recado do princípio da legalidade é o seguinte: previsão, artigo 1º do nosso Código Penal. Então, o que tem previsto aqui no nosso artigo 1º? Então, ele diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, veja, aqui, ó, destacando aqui para vocês, destaquei aqui, né, coloquei negritado, sublinhado. Então, olha, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Pessoal, olha só, quem detém, né, o monopólio do poder punitivo no Brasil é o Estado. Então, o Estado, ele agora, né, se arvorando no seu direito, né, de controlar, de fazer controle social, tipificando comportamentos como crime, isso tem que ser feito por meio de lei. Então, isso quando a gente fala de legalidade, o princípio da legalidade, ele é um instrumento de limitação ao poder do Estado, do poder de punir do Estado. Então, o Estado, se ele agora entende que eu tenho um determinado bem jurídico que tenha que ser alcançado, protegido pelo direito penal, esse comportamento tipificado como crime, esse comportamento tem que estar previsto em lei. Essa tipificação tem que ser por meio de lei. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, eu não posso ser sancionado por um comportamento que alguém entende ser ilícito, só que isso decorre de um costume, só que isso decorra esteja previsto, por exemplo, seja trazido através de um decreto, seja trazido através de algum outro tipo de norma que não seja a lei, tá certo? Então, o professor Rogério Greco, ele indica, né, ele traz para a gente a ideia, ele leciona que a lei é a única fonte do direito penal, quando se quer proibir ou impor condutas, tá certo? Então, Vitor, posso ter um comportamento tipificado como crime através de medida provisória? Medida provisória não é lei, mas tem força de lei, certo? Mas, não sendo lei, ela não pode tipificar crimes. Então, eu não posso ter aí o presidente da República hoje decidindo que vai tipificar um determinado comportamento por meio de uma medida provisória. O princípio da legalidade exige que nós passemos pelo devido processo legislativo previsto na Constituição. O princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Eu coloquei aí algumas observações para vocês com relação a isso, mas tudo em torno, né, dessa ideia de que é a lei o único instrumento que pode tipificar comportamentos como crimes, certo? Então, atendendo aí ao princípio da legalidade. E veja, não basta estar na lei. Essa lei tem que ser anterior. Então, para que nós tenhamos segurança jurídica, eu preciso que, antes de praticar o comportamento, isso já esteja previsto em lei. É justamente o que diz na sequência, né, o próprio artigo 1º, ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Então, aqui eu lhes apresento o princípio da anterioridade da lei penal. Então, você tem aí, de mãos dadas, o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade da lei penal. Aquele comportamento tipificado como crime tem que estar previsto em lei e, para que eu seja alcançado, essa lei tem que ser anterior ao meu comportamento, tá certo? É o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, tá bom? Então, o artigo 1º ele trabalha tanto com o princípio da legalidade quanto com o princípio da anterioridade da lei penal, tá bom? Então, normalmente, as bancas, elas copiam e colam aí esse dispositivo nas questões, tá certo? E muitas vezes você tem também aí algumas situações, alguns casos que são colocados em prova para que você analise se, naquele caso, quanto a lei poderia retroagir ou não
que é justamente o próximo princípio que a gente vai abordar aqui agora, trabalhando com a ideia de legalidade e prioridade da lei penal, vigora a lei, a regra de que essa lei penal ela não pode retroagir, tá certo? A Constituição da República, lá no inciso 40 do artigo 5º, ela traz a previsão de que a lei penal não retroagirá. A regra, tá bom? Então, se hoje, no dia 13 de dezembro de 2025, está entrando em vigor uma lei que está tipificando um comportamento como crime, então essa lei só vai valer para comportamentos que são praticados a partir de agora. Hoje entra em vigor uma lei que agrava, né, a conduta já estava prevista na lei como crime, só que ela agrava a situação daquele que for condenado. Então, por exemplo, ela passa a prever uma pena maior. Então, essa lei que passa a tipificar comportamento como crime, ou que traz um agravamento, é uma lei que nós costumamos chamar de lei pior, essa nova lei, né, em Mélios, essa nova lei que é pior, ela não vai, impérios, perdão, essa nova lei impérios, ela não vai retroagir, ela só se aplica daqui por diante, tá certo? Essa é a regra. Só que o próprio dispositivo, ele indica para a gente que há exceção. Quando ele diz ali no finalzinho, olha, salvo para beneficiar o réu. Então, se eu tenho uma lei nova, que ela traz um benefício, se eu tenho uma lei nova que diminui a pena, se eu tenho uma lei nova que deixa de considerar um comportamento como crime, aí essa lei pode voltar. Essa lei vai retroagir, tá bom? Então, é o que a gente, né, vem indicando para vocês aí na sequência do material. Então, olha, uma lei nova incriminadora, uma lei nova que tipifica um comportamento como crime, ela não pode retroagir. Uma lei nova mais gravosa, uma lei que aumenta a pena, por exemplo, essa lei também não pode retroagir. É a regra, tá? Só que o Código Penal Militar, ele trabalha de modo expresso com uma exceção a essa ideia da irretroatividade da lei penal. Então, quando eu venho aqui para o Código Penal Militar, ele, de forma expressa, ele traz essas exceções. Então, quando eu passo agora para o artigo 2º do Código Penal Militar, ele diz assim, olha, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ou seja, aqui eu estou diante daquilo que chamamos de abolício crimes. Então, eu tenho aqui um comportamento estava previsto no Código como crime, e num dado momento, o legislador entendeu que não deveria mais considerar aquele comportamento como criminoso, tá certo? Então, se isso acontece, se depois de ter praticado o crime e depois eu posso ter sido até condenado, eu posso ter aqui ter sido acabei de ser alcançado pelo que nós chamamos de trânsito em julgado, ou seja, não tem mais recurso. Eu estou diante de uma sentença irrecorrível. Se posteriormente surgir uma lei nova que deixa de considerar aquele comportamento como crime, essa lei vai retroagir. Então, eu serei beneficiado por esta lei que deixa de considerar o comportamento como crime, tá certo? Então, o Código Penal traz essa primeira exceção. A segunda exceção, prestei no Código, no parágrafo 1º do artigo 2º do Código Penal Militar, está dizendo para a gente o seguinte, olha, a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Então, veja, o que está previsto no caput do artigo 2º está falando daquela lei que deixa de considerar o comportamento como crime. É a lei supressiva de incriminação, é a abolício crimes. Então, era crime e agora não é mais. É o caput do artigo 2º. Quando eu vou para o parágrafo 1º, no parágrafo 1º do artigo 2º, você tem aquilo que nós chamamos de lei mais benéfica, novatio legis in melius. É aquela lei que não deixa de considerar o comportamento como crime, mas ela traz um benefício, ela favorece. Então, por exemplo, a diminuição da pena. Então, a nova lei, o legislador entendeu que
o parâmetro de pena que era utilizado anteriormente era muito gravoso, era muito severo, e ele resolveu reduzir, né, esse parâmetro de pena. Então, veja que é uma lei que beneficia, é uma lei mais benéfica. Então, o que, que o parágrafo 1º está dizendo? A lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente. Então, essa lei mais benéfica, ela volta no tempo, ela alcança comportamentos que foram praticados antes da entrada em vigor dessa lei, tá certo? Então, aqui você tem a regra é a irretroatividade da lei penal, mas aqui você tem uma expressa exceção, né, quanto a essa regra geral. Então, aqui você tem a possibilidade de retroatividade da lei penal. Vitor, mas, como você estava dizendo antes, você usou a expressão sentença condenatória transitada em julgado, é aquela que é irrecorrível, não cabe mais recurso. Né? Mas e nesse caso? Já transitou em julgado, né? De repente o cidadão está até cumprindo já a pena. Ainda assim, essa lei nova vai retroagir? Vai. É justamente isso que diz a parte final aí do parágrafo 1º do artigo 2º. Ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Essa sentença condenatória irrecorrível é o que nós costumamos chamar, é o que comumente é chamado no mundo, né, do direito de sentença transitada em julgado, tá bom? Então veja que né, a força desse dispositivo, a força dessa lei é mais benéfica, né? Então ela vai retroagir e vai alcançar comportamentos anteriores. Tranquilo? E aí agora, feitas essas considerações, a gente volta lá para a nossa questão de número 58, ok? Então, o enunciado da questão dizia: o Código Penal Militar trata, entre outros assuntos, da aplicação da Lei Penal Militar. Analise as alternativas abaixo e marque a única opção correta sobre retroatividade da lei mais benigna prevista no Código Penal Militar em seu artigo 2º, parágrafo 1º. Então, veja, eles foram ali naquele parágrafo 1º, não trabalharam com caput, foram no parágrafo 1º. Então, aqui estão as nossas alternativas. Então, eu vou dar aí 30 segundinhos para que vocês possam ler as alternativas, depois, né, e já, de repente, indicando aí o gabarito de vocês, e aí eu já entro na sequência comentando, e aí dando o gabarito para vocês, tá bom? Então, eu vou dar para vocês aí 20 segundinhos para vocês lerem, e, de repente, se alguém que já quiser apontar aí o que acha que é o gabarito, tá bom? E aí, pessoal, tranquilo? Alguém aí quer, de repente, indicar aí o que é o gabarito aí? Qual que é o gabarito dessa questão? Eu vou ler aqui com vocês, aí quem quiser já indicar aí, pode falar, viu? Enquanto eu vou lendo aqui, pode, não tem problema em interromper aqui não, e falar qual que você acha que é o gabarito. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente. Veja que essa primeira parte aí tá bacana, tá de acordo com aquilo que nós vimos do parágrafo 1º do artigo 2º. Só que a segunda parte, ela vem aqui da questão, vem dizendo assim, olha, desde que não tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Veja que tem um detalhezinho aí. Aqui a assertiva está dizendo desde que não tenha sobrevindo. E, na verdade, o que a gente tem lá no Código Penal é o seguinte, ainda que tenha sobrevindo, ainda que já tenha sido, né, consumado aí o que nós chamamos de trânsito em julgado, ainda assim essa lei posterior que beneficia, ela vai retroagir. Então, essa letra A aí, ela está incorreta, não é nosso gabarito, tá bom? A letra B, de acordo com o Código Penal Militar, para que ocorra a retroatividade,
é necessário a manifestação da vontade do agente. Não. O Código Penal ele não prevê essa necessidade de aceite do agente para que a lei mais benéfica seja aplicada. Então, a previsão é a seguinte, a regra é a seguinte, a lei que de qualquer modo favorece, ela aplica-se. Então, ela vai se aplicar, tá bom? Ah, mas eu não quero essa aqui, que minha pena seja diminuída porque uma lei posterior diminuiu a pena. Eu quero que seja... eu quero cumprir a pena da lei anterior que era vigente no momento que eu pratiquei a conduta. Não. A lei que de qualquer modo favorece, ela vai retroagir, tá bom? Então, essa letra B aí também está fora. Letra C. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Eu acho que é essa aí, mas eu vou analisar primeiro a letra D. De acordo com o Código Penal Militar, a lei penal militar retroagirá somente nos crimes militares em tempo de paz. Não foi isso que disse o parágrafo 1º do artigo 2º, certo? E a letra E, a lei penal militar não retroage. Vimos que ela retroage sim, ela retroage se ela beneficia. Então, nosso gabarito, de fato, foi letra C, tá certo? Então, você tem aí na letra C, né, a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível, tá bom? Então, vocês viram que, apesar do tema, né, a aplicação da lei penal, e isso acaba envolvendo princípios, veja que não tem muito mistério, não, tá certo? A gente faz esse ajuste do conhecimento desses princípios com o que está previsto, né, tanto no Código Penal Militar, e aí a Constituição também serve aí de farol, né, e não tem muito mistério aí nesses concursos do CHQAO, não, tá bom? Então, com isso, a gente fecha essa parte aí que nós nos propusemos a trabalhar com vocês hoje. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que já tem aquela a respeito do crime de concussão, né? E eu pergunto se a explicação foi, e a resolução das questões foi tranquila, se foi a contento aí do que vocês queriam. Vitor, só dar uma adenda aqui para você. O pessoal está elogiando você quanto à sua clareza aí na forma de ensinar, né? Então, isso é uma característica do Vitor, né? Que é falar muito bem e falar com tranquilidade e a gente entender muito bem, né? Então, o pessoal está elogiando isso aí. Tem a pergunta da concussão, né? Uhum. Que você vai falar depois, só falar isso aí para você. Pessoal, essa questão, isso eu até tenho que aprender também, Vitor. Eu vou dar um meu relato pessoal rapidinho. Eu também tive muito problema com a parte do CPM e CPPM. Eu não sou da área, apesar de gostar do direito, mas eu sou da área de gestão, eu sou da área administrativa. Eu gosto do direito administrativo. Direito penal e penal militar, eu não sabia nada, né? Eu tive um modo de sobrevivência para fazer minha prova. Eu tirei o 5 bola lá para sobreviver só. E aí nas outras você tem que se destacar. E no caso aqui, para vocês entenderem, igual os colegas já viram, que você, com uma explicação, né? Uma explicação, você já acerta a gaivota que vai cobrar a nossa prova. Igual o pessoal gabaritou aí pela tua explicação a questão, né? O pessoal que respondeu. Tem outros que não responderam, mas com certeza entenderam. Então, isso é muito... economiza muito nosso tempo, pessoal. Não dá para estudar CPPM, CPM, sem ter uma explicação teórica. Se você for ler, só ler, vocês não conseguem. Eu falo isso por experiência própria quando eu estudei. Eu só li, eu não tive professor, eu não paguei cursinho na época, financeiramente não estava muito bem, e aconteceu várias coisas, eu só fiz a leitura da lei seca, eu não consegui entender, eu tive um modo de sobrevivência, praticamente eu só acertei a parte de sindicância, que é mais simples, a parte de CPM, CPPM, eu acertei uma ou duas questões no chute, o resto eu errei tudo, porque não dá para você ler, se você não tem um conhecimento jurídico ali, uma base, igual o que o Vitor apresentou para a gente não consegue interpretar, tá? Então é muito importante ter um professor CPM, CPPM. Isso eu estou falando, não é para você comprar o curso aqui, não. Se você
independente de onde você fizer o curso, se você não tiver um bom professor de CPM e CPPM, não vai sair, tá? Só deixar isso bem claro, pessoal, que a gente já tem essa experiência do Chacal mais recente, tá? Então, pode continuar aí, Vitão. Obrigado aí. E essa importância aí do que o Vitor fez, né, como a gente faz também, é teoria e questões, que aí vocês conseguem visualizar aquilo que o professor explicou, assim como o Vitor fez, enxergar as lacunas. É isso aí, parabéns, Vitor. Os alunos estão elogiando a sua metodologia. Tá, Parabéns. obrigado. A ideia é essa. E aí, como o Alexandre está falando, né, igual tem muito tempo que eu milito aí nessa área do concurso público, e a gente sempre observa isso, que muitas vezes, por mais que a banca tenha essa característica de cobrar a letra da lei, quando a gente não tem essa bagagem e tenta tão somente ler a letra da lei, a gente acaba tendo essa dificuldade. Então, a ideia não é que, Vitor, eu não quero sair aqui bacharel em direito. Não, a ideia não é essa. Mas, pelo menos aí, igual, por exemplo, eu poderia ter trabalhado com vocês, aí tem diversos outros princípios do direito penal, princípios da última ratio, e a gente pode, esse princípio da legalidade, a gente pode destrinchar em diversos outros princípios. A ideia não é essa aqui, né? Mas essa base, você conhecer o princípio da legalidade, o que a doutrina basicamente traz a respeito dele, para que você possa ler e bem interpretar, né, a letra da lei, isso aí é fundamental. Tá bom? Então, a ideia não é aqui trazer uma formação de bacharelado em direito, mas trazer aí o mínimo necessário para que você possa ler o Código Penal e vocês vão ver, vocês vão me dar testemunho disso depois. Tem muita coisa que a gente vai conversar aqui na parte geral, que a gente vai debater, que depois vocês sozinhos vão lá para a parte de crimes em espécie e vocês vão nadar de braçada, tá certo? Por quê? Porque vocês vão aplicar, vocês vão na hora da leitura dos crimes em espécie, vocês vão se lembrar dessa base que a gente visita nessa parte inicial, tá bom? Oi, diga. Bem rapidinho. A primeira questão, o senhor falou de 5 pontos: deserção, insubordinação, prevaricação, peculato e concussão, que o senhor acabou de explicar. Né? E Isso. a deserção e insubordinação propriamente militar, né, do CPM, está clara ali. Os outros 3, prevaricação, peculato, concussão, a princípio, é de natureza comum, né? É civil. Isso. Em que nível eu tenho que estudar? Assim, porque, querendo ou não, eu tive que fazer por eliminação e ter um certo conhecimento da matéria que não cai diretamente na prova. Então, assim, que nível de profundidade o senhor acredita que nós devemos entrar para que também não exagere, como é a proposta do curso, né? Eu gostei muito dessa proposta, da gente ser específico, mas em que nível o senhor acredita que nós temos que estudar e saber isso, se não está diretamente no Código Penal Militar, ou isso está um pouquinho, porque eu não tenho conhecimento nenhum de Código Penal Militar, muito raso. Esses 3 estão no Código Penal, ou por que chegou isso na questão? Por que esses 3 estão na questão se não está diretamente na prova? Não sei se eu fui claro na pergunta. Veja bem, a gente tem, lá na própria FOG, a gente tem a parte de crimes em espécie, tá certo? E aí, nessa parte de crimes em espécie, e aí você tem ali vários títulos ali que vão trazer para a gente esses crimes. Então, assim, concussão, peculato, eles podem aparecer, eles geralmente aparecem mais como exemplos, né, como a própria questão ali abordou, como exemplo daquilo que é crime propriamente militar e crime impropriamente militar, tá certo? Agora, tem outros crimes que, até pela característica da atividade militar, e aí até pela característica do nosso curso, que aí não, que aí a gente vai ter que se aprofundar bastante no estudo deles. Então, por exemplo, crime de deserção, crime de insubmissão, e aí os crimes propriamente militares. Esses aí a gente tem que dar uma atenção maior para estes, tá bom? Então, a gente vai trabalhando. Então, bem observado, Vitor, esses crimes impropriamente militares, né, que não estão previstos no Código Penal Militar. A gente vai aqui ter que ficar se aprofundando neles? Não, então não é característico desse concurso do CHQAO cobrar esse aprofundamento dos crimes impropriamente militares. Legal. Certo? E a última questão... desculpa, professor, desculpa. Sim. Não. Agora, os crimes propriamente militares, esses não, esses aí a gente vai ter que
entendeu? Porque a gente vai resolvendo questões, vocês vão ver que esses crimes propriamente militares, aí tem os preferidos da banca, tá certo? Deserção, insubmissão, né? Então esses aí a gente vai bater bastante, resolver bastante questão, não só da banca, mas de outras que explorem essas questões para a gente ficar bem cascudo. Caiu na prova, a gente não ter dúvida, certo? E a última pergunta, aproveitando a questão atual, do 8 de janeiro, né? Está sendo tramitado na Câmara a questão da dosimetria e anistia. Essa questão da dosimetria, vamos supor, em relação à segunda questão, se ela aprova, ela vai trazer uma lei posterior. Vamos acreditar que as pessoas estão condenadas lá no. Eu acho que eu massifico mais com coisas atuais, eu acho que vai ser legal esse estudo de caso. Vamos acreditar que o 8 de janeiro já está um certo político tramitado e julgado. Mudou a lei. Se enquadra nessa segunda questão? É mais ou menos isso? Eu acho que é um estudo de caso que, de repente, entraria legal. Só no dia, eu acho que eu vi alguém. Tá. Não, então, essa lei posterior, ela vai. Então, veja, é o que o pessoal está querendo com essa lei da anistia, tá certo? Então, o que o pessoal está querendo é justamente isso. Está querendo, agora, depois de ter sido praticado o crime, querer criar uma situação de uma lei nova mais benéfica. Vitor, ela vai retroagir? Com certeza. Tá certo? Então, se aprovada, a ideia é essa, é que ela seja aplicada retroativamente, né, e que alcance aí todos esses, tá bom? É só uma observação, eu quero só corrigir um detalhe, eu vi que alguém comentou aqui, de fato, né, perdão pelo ato falho, a concussão e o crime de corrupção passiva. Eu acho que alguém até comentou aí, né, a respeito disso. Eu vi que surgiu aqui a corrupção passiva, né, no caso aí o militar que aceita, né, a promessa, né, essa vantagem, e aí você tem o crime de corrupção passiva, tá bom? Depois a gente vai conversar sobre esses crimes direitinho, a gente vai colocar todos os pingos nos is aí. Tranquilo? Certinho? Muito obrigado, professor. De fato, uma aula muito didática, específica. Somos muito gratos aí pela sua vida, pela sua dedicação. Obrigado. Quando o senhor deu a aula, automaticamente eu reportei uma coisa que eu tinha muita dúvida. E ficou claro agora essa questão das discussões atuais. Ficou muito claro para mim. O pessoal, a ideia é essa, tá bom? A ideia é essa, o pessoal, o que se quer e aí, tanto vai estar de acordo com a previsão constitucional, a lei penal não retroage, salvo se for para beneficiar. Se for para beneficiar, ela vai voltar, tá certo? E no caso né, do 8 de janeiro, já tem gente que está cumprindo pena. Então, se a lei for aprovada, ela vai retroagir e, no caso dos militares condenados, artigo 2º, parágrafo 1º aí, vai tranquilo. Tá bom? Retroatividade da lei penal. Certinho, pessoal? Então, mais uma vez, eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer aí esse tempo que a gente está aqui junto e essa oportunidade aí de poder participar desse projeto e dessa conquista que vocês, daqui a algum tempo aí, vocês vão estar dando testemunhos dela. Tá joia? E aí a gente vai seguindo aí nessa força, preparando o material de vocês aí, e aí nós nos vemos aí, estou iniciando aí os processos de gravação, de gravação das aulas, tá bom? E aí a gente vai compartilhar esse material aí para vocês. Beleza? Muito boa aula, Vitor. Parabéns aí mais uma vez. Obrigada aos alunos aí que ficaram até agora. Se alguém tinha dúvida aí, agora não tem mais, né, quanto ao preparatório completo. Desculpa, só estava faltando a aula do Alexandre aí, do Vitor, para que vocês para que vocês se resolvessem, né? Então, eu acho que não tem mais dúvida, vocês já conheceram todos os professores, todo o nosso método, e a partir de agora, isso aí, é só colocar as gaivotas e estudar. Depois eu vou lá no grupo, mais tarde, depois de uma reuniãozinha com o Alexandre, eu vou ao grupo para
poder sinalizar todas as dúvidas de vocês, alguns alunos aqui me perguntando no privado, em relação ao preparatório completo, em relação a aulas ao vivo, em relação a material na plataforma, tá? Mais tarde eu faço um videozinho aí e mando para todo mundo, tá bom? Mais uma vez, Vitor, obrigada e parabéns. Não sei se alguém vai falar mais alguma coisa. Para mim, está tudo show. 5/5. Alguém tem alguma dúvida aí para perguntar ao professor? Vitor, a hora que você quiser finalizar aí com eles, está tranquilo, tá? Tá joia. Tranquilo. Pessoal, obrigado. Bom final de semana para vocês, tá bom? Bons estudos, tá bom? Aproveitar aí Natal e Ano Novo, né, para estudar, ninguém quer assim, né? Aproveitar as horas de folga para poder estar papirando também, né? Mas aí, boas festas, a gente não se falar aí até Natal e Ano Novo. Boas festas para todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós aí. Certinho? Tá bom, Vitor. Obrigada, gente. Vocês podem saindo aos poucos aí, tá bom? Que a gente está colocando o link aí. Parabéns aí, galera, dando parabéns aí, tá, Vitor? Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado aí. Tchau, Vitor. Até a próxima. Tchau, Alexandre. Tchau, Danilo. Tchau, todo mundo. Hello, galera. Um ótimo Tchau, final de semana. João. Valeu, professora. Poblan. Os nomes que a gente já conhece. Rumo aos 73. Rumo a 73. Você está sinistro. Estou gostando de ver. Abraço. João também. João firme e forte, né, João? Tchau, gente. Tchau.